começar, então, corrigindo as atividades da semana passada. E aí, depois, a gente começa o conteúdo novo. Vamos começar pelo livro de atividades, tá? Porque aí, depois, a gente passa para o didático, corrige as atividades do didático e já começa o conteúdo. Então, é lá na página 10 do livro de atividades, a parte de poluição da água e do solo. Qual volume, Sara? O 4, o 12, né? Na realidade, de vocês é 12. É o novo. Então, hoje a gente já termina o primeiro capítulo do livro novo. Tá? Todo mundo já pegou o livro? Então, livro de atividades, página 10, para quem está chegando agora, para a gente corrigir as atividades da semana passada, tá? Aqui vai ser rapidão, porque a maioria é de marcar. Então, ali no exercício 12, qual é a alternativa correta? Isso, Isabelle, D de dado. Qualquer dúvida que vocês tenham em alguma questão dessas, vocês me perguntem, tá? Se vocês não tiverem dúvida, a gente vai seguir. 13. Quais são as alternativas corretas da 13? Isso aí, 1, 4 e 16. Perfeito. 14. É isso aí, 1, 4, 8, 16 e 64. 15, qual a alternativa correta? Isso aí, letra E. Perfeito. 16. Isso aí, gurias. Isso aí, letra D. 17. Letra C. Isso aí, Melis. Letra C. 18. Isso aí, letra B. Isso aí, gurias. Letra B de bola. 19. Isso aí, C de casa. Perfeito. 20. D de dado. Isso aí. D de dado, tá? 21. D também. Perfeito. Bom, aí a 22, lá na página 14, ela é fala ali sobre um protocolo de avaliação rápida, né? E aí tem um gráfico sobre as nascentes de área protegida, antes do despejo de esgoto, após o despejo de esgoto e 6 quilômetros após o despejo de esgoto, tá? E aí tá mostrando ali o número de espécies de indivíduo, né? OD é a quantidade de oxigênio e
MOS, matéria orgânica em suspensão, tá? Então, na 1 diz assim, cite o trecho do rio que representa a maior quantidade de indivíduos e explique por que isso acontece. Então, qual é o trecho que tem maior quantidade de indivíduos? O 3, isso aí. Por que é esse trecho? Depois do despejo do esgoto, o número de micróbios decompositores vai aumentar. Isso aí, tá? Então, como há uma grande disponibilidade de matéria orgânica, né? Essa matéria orgânica em suspensão, ela favorece a presença dos organismos decompositores. Perfeito. Bom, na 2, indique se você concorda ou não com a afirmativa. A poluição diminuiu no trajeto do trecho 3 em direção ao trecho 4. Justifique a resposta. E aí? Concordam ou discordam? Discorda? Por que discorda? Pois a quantidade de oxigênio na água vai aumentar e a quantidade de matéria orgânica em suspensão vai diminuir. Então, Concordo. já ia dizer, então, concorda, né? A disponibilidade de matéria orgânica vai diminuir, o número de espécies, né, de macroinvertebrados vai aumentar, a disponibilidade de, né, oxigênio vai aumentar também, então as características vão começar a se transformar no comum, né, no correto. Então, concordo, isso aí. Concordo. 3. Justifique o fato de, no trecho 1, a abundância de macroinvertebrados bentônicos apresentar valor menor do que nos outros trechos do rio. Por que tem menos macroinvertebrados no trecho 1? Os trechos do início do rio têm águas lóticas, são águas de corrente devido ao declínio do rio. Isso vai explicar a menor abundância da macroinvertebrados, vivendo no fundo que são bentônicos do que nos trechos com menor declínio. Na realidade, assim, simplificando bem a resposta, é porque vai ter pouca disponibilidade de matéria orgânica, tá? Que aí é pouco alimento para eles, então eles não vão se reproduzir de uma forma desesperadora, tá? Porque como tem pouco alimento, eles não conseguem fazer uma reprodução grande, tá? Eles vão tentar manter um equilíbrio com relação ao alimento. 4. Cite os níveis ou o nível trófico mais abundante no trecho 3 e justifique a resposta. E aí? Quais são os níveis tróficos mais abundantes? Decompositores? E o segundo nível trófico também. Decompositores e o segundo nível. Aí a justificativa é porque há maior disponibilidade de alimentos para os organismos que ocupam esses níveis. Tá?
Aí a gente vai lá para o livro didático, na página 18 agora. Então, lá na página 18, exercício número 1, qual é a resposta certa? A 1 é a letra A, tá? Falta de oxigênio na água causada pela decomposição da matéria orgânica. B, desculpa, 2. Qual é a alternativa correta? Isso aí, letra B. O exercício 3, então, tem um texto ali falando do município, né, de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. E aí fala assim, como é possível justificar a presença de agrotóxicos no leite materno? Então, como é que a gente explica essa presença desses agrotóxicos? É um dos efeitos da bioacumulação, onde o agrotóxico se acumula no tecido adiposo, como nas glândulas mamárias, contaminando o leite materno. Isso aí. Perfeito. Tá. Depois a B. Outras pessoas ou animais que venham se alimentar de grãos produzidos com o uso dos agrotóxicos podem ser afetados por essas substâncias? Justifique a resposta. E aí? O que vocês acham? Ocorre a bioacumulação, onde a ave ingere um alimento contaminado e o agrotóxico purifica no corpo da ave. Isso aí, né? Então, sim, né? O efeito da bioacumulação observado nas mulheres, né, do lado do leite materno, ele vai aparecer em outras pessoas e animais. Tá? Bom, depois no exercício 4, fala ali da contaminação do mar por grandes quantidades de petróleo, né? E aí a letra A diz assim: como as manchas de petróleo comprometem a concentração do oxigênio no ar? Então, no mar, desculpa. Então, o que acontece quando tem uma mancha de petróleo na superfície ali do mar? E aí, pessoal?
Não fizeram as atividades, só a Isabelle fez? Lembrem-se que eu avisei vocês que a partir de hoje eu ia começar a avaliar. Bom, Isabelle, se tu tem a resposta, por favor, responde para nós. A película de petróleo na água dificulta a passagem de oxigênio entre a água e a atmosfera. E a luz solar também, tá? E aí os indivíduos que são fotossintetizantes também não conseguem fazer a fotossíntese e aí não tem a produção do oxigênio também, tá? Cite duas maneiras pelas quais os vazamentos de petróleo, bem como outros poluentes marinhos, podem comprometer a vida de aves que buscam alimento no mar. Então, o que acontece lá com as aves que pousam no lugar onde está com a mancha de petróleo? Morte nas penas das aves marinhas que perdem a capacidade de regular a temperatura do corpo, morrendo de hipotermia, e morte dos peixes por asfixia. Isso aí, né? Então, as penas elas ficam encharcadas, né? Por essa gordura do petróleo. E aí, elas não conseguem voar. E aí elas acabam morrendo, tá? Além de tudo, eles são tóxicos, né? O petróleo é tóxico. Bom, número 5, qual a alternativa correta? Letra A, tá? Irrigação do solo. 6, qual a alternativa? Isso aí, letra D. D de dado. Bom, então vamos aqui para o conteúdo de biologia da conservação, tá? Então, a gente vem falando, né, dessa parte toda de poluição, né, desmatamento. Então, a gente vai começar a falar sobre essa parte da conservação desses ambientes que são tão importantes, né, para a vida do planeta. A gente tem que sempre lembrar que no momento que a gente destrói um ambiente, um ecossistema, a gente é afetado, tá? A gente é muito afetado porque vai perder todo o equilíbrio, né, das coisas, né? A gente vai perder todo o equilíbrio ali da nossa vida, vamos dizer assim, tá? Então, o que foi notado, né, já vem sendo notado pelos cientistas, pelos pesquisadores, que as ações antrópicas, que as nossas atitudes, elas vêm interferindo muito nesse equilíbrio ambiental, né? E que os impactos eles são devastadores, tá certo? E que esses impactos eles afetam muito a vida dos seres vivos, dos indivíduos, tá? E também, né, principalmente a nossa vida, que eu acabei falando para vocês que tudo tá conectado, tá? Então, com esse problema da biodiversidade, da redução da biodiversidade, dessa
dessas ações antrópicas estarem afetando o meio ambiente, que foi notado que vários seres foram... só um pouquinho, que acho que alguém me mandou uma pergunta, alguma coisa. Tá bem. Que várias espécies elas acabaram entrando em extinção, né, por causa dessas ações. No momento que a gente afeta o ambiente, né, aqueles indivíduos que ali viviam não vão ter o lugar onde moravam, onde se alimentavam, onde se protegiam, e aí podem ir acabando em extinção. Sem contar que a gente sabe, né, da caça que acontece desequilibrada, vamos dizer assim, né? Sem nenhuma organização, sem nenhuma proteção. E essa caça, ela vai afetando também as espécies, né? Porque a gente viu lá na parte da cadeia alimentar e teia alimentar que se uma presa ela é caçada muito mais do que se reproduz, ela vai vir a desaparecer, né? Então, a caça, ela vai afetar na extinção, né? Ela vai estimular a extinção das espécies. Bom, então, para tentar minimizar, equilibrar essa balança que está tão descoordenada, surgiu a biologia da conservação, tá? Então, ela reúne ali conhecimentos de várias áreas da biologia para tentar minimizar esse problema enorme, né? Então, até ali no livro de vocês fala, né? Ecologia, biologia de população, antropologia, genética, evolução, biogeografia. Então, todas essas áreas, elas vão se unir para tentar achar estratégias para manter o equilíbrio das espécies, tá? Minimizar esses efeitos negativos das ações antrópicas. Vamos ali para a página 20. Tá? Ali tá mostrando, lá em cima tá mostrando um rinoceronte negro, né, que foi declarado extinto em 2013, tá? A extinção, ela pode ser, então, um evento natural ou artificial. Natural é quando as espécies naturalmente vão desaparecendo, não vão se reproduzindo, tá? Aconteceu isso com várias espécies no decorrer dos anos, né, dos milhares de anos, mas o problema maior é a artificial, que é quando tem a ação humana, né, nessa extinção das espécies, né, espécies que não deveriam desaparecer, acabam desaparecendo, né, e aí tem vários motivos, né, desde o mais simples lá do aquecimento global, das mudanças climáticas afetarem o ambiente, até a caça, tá? Então, muitos rinocerontes, por exemplo, eles são mortos para pegarem os chifres deles, né? Do mesmo jeito, os elefantes, né? Que eles caçam por causa daquela presa que eles têm, que é um tipo de uma árvore, tudo, né? Tem lugares até que eles pintam a presa do elefante para não ser um atrativo financeiro para os caçadores, tá? Então, ali embaixo fala para nós sobre a manutenção da biodiversidade, tá? Então, essa necessidade de manter esse equilíbrio do ambiente, de estimular a preservação, novas pesquisas, né? Auxiliar para manter os indivíduos todos ali lindos, bonitinhos nos seus lugares. Bom, então ali está falando para nós algumas
dos motivos pelo qual a gente tem que ter essa manutenção da biodiversidade, né? Então, prevenir a extinção das espécies, determinar causas das ameaças da extinção, prever as taxas atuais da extinção, estabelecer as prioridades, né, para os esforços de conservação e restaurar os ecossistemas. Então, a gente tem que ver o porquê que uma espécie ela está entrando em extinção. Se é uma causa natural, né, que faz parte do ciclo, ou se tem a ação antrópica. E aí, se tem a ação antrópica, a gente também tem que agir, né, para reverter essa situação, né? Do mesmo jeito que a gente faz o mal, a gente tem que fazer o bem com relação a isso, né? Então, aqui vários estudos são feitos para ver, né, qual é a forma que a gente pode fazer para reverter essa possível extinção das espécies, tá? Então, os cientistas eles vão começando a analisar atitudes que podem ser feitas para para reverter essa situação, tá? E aí, a partir daí, né, dessas causas que estão afetando o ambiente, as espécies, eles começam a tentar revitalizar, vamos dizer assim, aquele ambiente que está prejudicado, tá? Então, ali fala para nós embaixo que entre as medidas para a preservação da biodiversidade, a principal é a manutenção das áreas conservadas, tá? Nos diferentes ecossistemas, garantindo o habitat ideal para que as espécies tenham um alimento, abrigo, condições para a reprodução, tá? Então, a melhor forma da gente manter um ecossistema é proteger ele, tá? Então, por isso que, por exemplo, o Greenpeace faz várias atividades, né, para tentar manter os lugares, né, lá os polos, as florestas. Agora mesmo, né, o Pantanal estava pegando fogo, teve várias equipes, né, de conservação ambiental que começaram a trabalhar em cima disso, fazer com que as pessoas se conscientizassem, ajudassem, porque a gente tem que lembrar que não são só árvores que estão ali, né? São vidas que estão ali naquele ambiente, estão perdendo as suas casas, estão perdendo as suas vidas, né? Então a gente tem que começar a ter essa conscientização de que existem outros seres vivos que sentem, que sofrem e que necessitam dos ambientes para sobreviver, tá? Uma coisa que às vezes a gente esquece disso, né? E sendo um pouquinho egoísta também, vamos ser um pouco egoístas, a gente depende deles também, né? No momento que tiver um desequilíbrio na cadeia alimentar, no momento que tiver um desequilíbrio nas relações, nós também vamos ser afetados, tá? Então vamos pensar assim, já que a gente não tem como ser tão altruísta e pensar tanto na vida né? Vamos pensar também egoístamente, vamos dizer assim, tá? Bom, então para tentar manter esses ambientes, né, esses ecossistemas que já existem, foi criado, então, as unidades de conservação, tá? Então, são lugares que são protegidos por lei, né, para manter aquele ambiente, aqueles indivíduos que vivem ali, tá? Então, ali para nós fala assim que a primeira unidade de conservação criada no Brasil foi o Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, em junho de 1937. Tá? E aí, nos anos seguintes, né, foram realizados grandes avanços na criação de novas unidades de conservação. E que atualmente elas são classificadas em dois grupos: proteção integral e de uso sustentável, tá? Então, ali, ó, vamos ali para a página 21 para ver qual é a diferença dessas duas unidades de preservação, tá? Então, as unidades de conservação de proteção integral
São áreas em que podem ser habitadas pelos seres humanos, tá? Geralmente são as pessoas que já viviam ali naquela área, né? São naturais daquele ambiente, tá certo? Então, eles têm o direito ali de usar os recursos naturais, tá? Do ambiente para pesquisa, para turismo ecológico, para educação, tá? Eles não podem mexer naquele ambiente, tá? Eles não podem, por exemplo, desmatar uma área para plantio. Isso eles não podem fazer. Mas eles podem usar aquele ambiente como instrumento de trabalho, tá? Então, aí a gente tem vários ambientes assim, tá? A gente tem aquelas estações ecológicas que a gente pode visitar, tá? Por exemplo, Tainha, tipo uma estação ecológica assim, tá? Aí a gente tem os parques nacionais, que a gente também pode visitar, conhecer o lugar, tá? Os monumentos naturais e os refúgios da vida silvestre. Então, aqueles ambientes que a gente tem uma certa permissão para entrar, tá? Depois a gente tem as unidades de conservação de uso sustentável, tá? Então, desculpa, gente, confundi. A conservação integral, ela não é permitida os moradores, tá? Tu só pode ir lá para utilizar em pesquisas científicas e turismo, tá? A conservação sustentável, sim, pode moradores, tá certo? Que aí são as pessoas que já vivem naquele ambiente, já viviam naquele ambiente, tá? Então, esse é o objetivo da conservação sustentável, é manter, então, a conservação dos ambientes, né? A utilização lá dos bens, até para preservação e para conscientização das pessoas, tá? Então, podem utilizar as frutas e todas as produções que ali aquele ambiente já tem, tá? E aí a gente tem as áreas de proteção ambiental, que são as APAs, tá? As áreas de relevante interesse ecológico, que são chamadas de AIRES, e as florestas nacionais e reservas extrativistas, tá? Então, aqui a gente tem aquela parte do extrativismo vegetal, que pode, que a população que mora nessas áreas pode se beneficiar dele, tá? E aí a gente tem as reservas de fauna e o desenvolvimento sustentável, tá? Então, é um lugar que as pessoas podem viver ali. É claro que a gente não vai sair daqui e vai pensar assim, eu vou lá morar numa reserva, numa unidade de conservação e chega lá linda, maravilhosa, querendo morar. Não é assim, tá? Geralmente só é aceito pessoas que já viviam ali anteriormente, tá? E aí, aquela imagem ali mostra para nós as famílias, né, que moram no ambiente lá, pegando o açaí, né, que é um fruto amazônico. Então, lá na Amazônia, né, tem as pessoas que vivem ali, que são naturais dali, tá? Então, repetindo como eu confundi, para não confundir mais vocês, proteção integral não pode morar, só pode fazer pesquisa. Proteção com uso sustentável, aí pode morar, tá? Principais, então, ameaças da biodiversidade, tá? Então, coisas que vão afetar a vida dos seres vivos desses ambientes, desses ecossistemas. Primeiro, então, é a perda do habitat por causa do desmatamento, né? Por causa da agricultura, da pecuária. A gente vê isso muito passar na televisão, os lugares que começam a desmatar para a reutilização do ambiente ou até das próprias árvores, tá? Então, isso afeta muito as populações que vivem naqueles lugares, tá? Então, a perda do habitat, o desmatamento, ele vai causar, né, mudanças climáticas, né, de uma forma indireta, mas e vai interferir, então, em todo o ciclo das espécies, tá?
Então, essa destruição dos habitats, né, muitas espécies elas perdem o abrigo, o alimento, sua proteção, não conseguem se reproduzir, não conseguem manter a espécie, tá certo? Vamos ali para a página 21. Espécies exóticas e invasoras, tá? Então, é quando é trazido, entra para o ambiente, né, espécies que não eram nativas, que não eram naturais desse lugar, tá? Geralmente, elas são trazidas pelas pessoas, né? Então, o movimento antrópico, ele estimula com que essas espécies que não eram vistas aqui, por exemplo, surjam, tá? E essas, qual é o maior problema da gente ter uma espécie exótica, uma espécie invasora? É que geralmente uma espécie exótica, né, que não era natural daqui, ela vai se adaptar ao ambiente tão bem que ela vai se reproduzir muito mais do que as nativas. E ela vai começar a dominar esse ambiente e a fazer com que as espécies que são nativas, elas comecem a perder lugar, comecem a perder ambiente, comecem a perder alimentação. Às vezes, até, elas podem virar presas dessas espécies invasoras, né? Dessas espécies exóticas. E aí aqui a gente tem todo tipo de espécie, né? Desde das árvores, né? Das plantas, gramínea também, pode ser um tipo de uma espécie exótica, dependendo da espécie da gramínea, né? A grama, que a gente está acostumado a ver, até os animais, tá? Então, ali no livro de vocês está mostrando uma carpa, né? Que foi introduzida no Brasil para utilização na piscicultura, né? Na pesca, e ela acabou invadindo os lagos e rios e destruindo com tudo que era nativo, tá? Então, ela acabou se tornando um problemão para aquele ecossistema, tá? Outro exemplo que a gente tem também de espécie nativa. Então, é isso aí, Lídia. A araucária, na realidade, ela é nativa, tá? Daqui. Aquela que dá o pinhão, né? O que é invasora, exótica e que se adaptou super bem aqui para nós são aqueles eucaliptos, né? Que as empresas de papel, né? As empresas têxteis, elas plantaram para produção de papel. Então, como elas são espécies que aguentam um frio muito grande, né? Um ambiente inóspito, aqui elas se acostumaram super bem, estão felizes da vida e estão tomando conta de tudo, tá? Então, realmente, né? Então, até aqui a gente consegue ver esse problema que acontece, né? E aí, é aquilo que eu falei para vocês, se a gente for ali na FURG, né? E entrar numa daquelas florestinhas de eucalipto que tem, né? Que eles ainda não tomaram conta de tudo, a gente consegue ver que naquele ambiente ali onde elas estão bem preservadas, bem mantidas, nada mais cresce, só tem eucalipto ali, tá? Ali mesmo perto do centro de convivência tem uma mini floresta né, de eucalipto que a gente consegue ver. A gente entra ali, a gente só vê folhinha de eucalipto que caiu no chão e mais nada, não tem uma graminha, não tem nada, nada diferente delas, tá? E isso é muito ruim, porque afeta todo o ambiente. Sem contar que são plantas, por exemplo, que sugam muita água, então elas começam a afetar o solo também, tá? Então quer dizer que se por acaso, depois daqui a um tempo, forem lá e tirarem eles e tentarem plantar plantas nativas, talvez aquele solo não aguente, não tenha o nutriente necessário, tá? É a mesma coisa, por exemplo, a carpa, tá? A carpa, no momento que tu tentar tirar ela, quando vê aquele ambiente, ele não vai conseguir se regenerar, tá? Outra coisa que aqui em Rio Grande, né, é exótico e tem agora por toda a cidade. Pombo, né? O pombo ele não é nativo daqui,
tá? Ele veio para cá, ele foi trazido para cá e ele virou uma praga, né? Nossa cidade mesmo, em qual lugar da cidade que não tem pombo? Eu acho que até já na Quinta tem pombo, né? E uma superprodução deles. E são animais que trazem doenças, que não são naturais daqui, que afetam todo o ecossistema, tá? Então, sobre a exploração, tá? Então, a captura, aquilo que eu falei para vocês, né, de espécies silvestres, tá? Então, tanto para financeiro, né? Por exemplo, ali está mostrando para nós o atum, né? Que é um exemplo de espécie silvestre que é muito industrializada, mas a gente também tem as outras formas de caça, né? Aqui fala mais dos peixes, porque ela é uma prática que gera renda, né? Aqui em Rio Grande mesmo, nós somos uma cidade em que a maioria das pessoas são pescadores, então a gente tem um exemplo muito, muito bom, né? Muito normal daqui. Que os pescadores, para eles conseguirem manter a sua produção, eles têm que respeitar aquele período que eles chamam de período de defeso, né? Que é o período em que os peixes e camarões eles estão se reproduzindo, né? Eles não podem pescar naquele período de reprodução, porque se eles começam a pescar no período em que os indivíduos estão se reproduzindo, eles não vão conseguir se reproduzir, né? Vão acabar pegando filhotes, né, que não conseguiram maturar e vão acabar extinguindo espécies, tá? Então, por isso que naquele período ali não pode ter pesca, não pode ter, né? Por isso que muitas vezes a Polícia Ambiental e o IBAMA ela começa a fazer, né, aquelas batidas, ver se tem pescador que tá pescando em período que não pode, por causa disso, tá? Porque a gente tem que preservar, a gente tem que manter, a gente tem que deixar os indivíduos se reproduzirem para conseguir manter esse equilíbrio, tá? Lembrem sempre, né? Nesse caso, nós somos os predadores e os peixes são as presas. As presas, elas têm que conseguir se reproduzir muito mais do que os predadores caçarem elas, porque senão vai chegar um momento que não vai existir, né? E aí, se não existir, o pescador não vai ter como se sustentar, por exemplo, tá? Então, tem que ter esse equilíbrio, tá? Então, essa exploração, ela não pode existir, ela tem que ter um equilíbrio, tá certo? Bom, depois embaixo fala sobre o uso racional dos recursos naturais e da sustentabilidade. Então aqui está falando, né, que que o desenvolvimento econômico, né, associado com a superpopulação, né, o aumento da população, ele faz com que a gente acabe gastando mais recursos do que deveria, tá? E aí, esse gasto de recursos, ele acaba afetando o ambiente, né? Aquilo que a gente estava falando acho que na aula retrasada, se eu não me engano, a gente falou sobre a poluição do ar, né? A gente notou que ficando em casa, não utilizando tanto o carro e não sobrecarregando o ambiente, as coisas começaram a se reverter, né? Então, aqui é uma tentativa de manter um equilíbrio, né? A sociedade conseguir crescer, se reproduzir, né? Se organizar sem afetar tanto o ambiente assim, tá? Então, aqui está mostrando para nós, né, como a gente pode fazer para proteger esses recursos naturais, né, e manter esse ambiente bom, adequado para as próximas gerações, né? Então, ali são coisas simples que a gente está acostumado a ouvir e que às vezes
passa despercebido por nós, tá? Então, fala ali do evitar o desperdício de água, reduzir o consumo de materiais, né? Usar embalagem retornável, reciclar eletrônicos, né? Reciclar embalagens também, né? Utilizar elas várias vezes. E reciclar, né? Reutilizar todos os produtos que a gente conseguir. Para evitar, né? A produção mínima, para evitar, né? Na realidade, a produção de lixo, para ter uma produção mínima de lixo, tá? Então, promover energia reciclável, energia solar, energia eólica, né? Aqui em Rio Grande mesmo, a gente já viu várias, né, empresas de energia eólica se estabelecendo na nossa cidade. Isso é uma coisa boa, porque é uma energia limpa, tá certo? Que vai beneficiar muito o ambiente. Reduzir a emissão de gases, então a gente viu que se a gente realmente reduzir a emissão de gases poluentes, a gente consegue reverter, né, o buraco da camada de ozônio, a gente consegue reverter o efeito estufa, então isso realmente funciona, né, a gente viu na prática, a gente fez um teste, né, agora com essa pandemia que fez com que o mundo todo parasse um pouco, tá? Então, e considerar os impactos das nossas decisões. Então, vamos pensar nas nossas decisões econômicas simples, né? Aquela coisa, eu preciso trocar de celular agora, meu celular não tá bom ainda, não consigo utilizar ele por mais tempo, eu preciso comprar mais um sapato, eu preciso comprar mais uma roupa. Então, aquelas coisas, né? Que o fato da gente viver num mundo consumista e capitalista, às vezes a gente vira automático pra gente, tá? Mas são coisas que a gente tem que repensar, que a gente tem que absorver, tornar isso uma coisa natural na nossa vida, né? Gastar o mínimo possível, né? Pelo fato de que tudo isso gasta bens naturais, gasta o ambiente, né? Esses dias eu estava falando sobre isso com os alunos do terceiro ano do fundamental, e aí no livro deles mostra o que acontece, o que gasta, o que desperdiça fazendo uma calça jeans. Deixa eu ver aqui se eu acho para vocês. Porque é muito interessante, porque às vezes a gente não tem a noção do quanto as nossas atitudes elas afetam. Aqui, ó, uma calça jeans, tá? Uma calça jeans. Ela gasta cerca de 10 mil litros de água na sua fabricação, tá? Aí ainda diz aqui para nós que seria equivalente a 200 banhos de 6 minutos cada, tá? A quantidade de água que vai numa calça. A emissão de gás carbônico, né? É 32 quilos de gás carbônico lançados na atmosfera para a produção de uma calça jeans, tá? As extensões de terras cultivadas de algodão, né? Então, o desmatamento que é feito para a plantação do algodão. Os agrotóxicos que são utilizados para manter a plantação bonita, né? Fertilizantes também que são utilizados para manter o algodão, o tecido. E são necessários 10 metros quadrados de uma plantação de algodão para formar uma calça jeans. Então, assim, uma coisa muito simples, que é uma calça jeans, que a gente vê ali na loja e compra 2, 3, e que a gente não tem a ideia de quanto a produção dela afeta todo o ambiente, né? E aí é aquela coisa, lei da oferta e da procura. Quanto mais a gente compra, mais é produzido, tá? Então, a gente tem que aprender, então, a tentar minimizar os nossos impactos, tá certo? Então, ali embaixo desses pontinhos, ali da página 22, fala assim: as soluções para as questões ambientais prevêem um novo tipo de desenvolvimento que seja capaz de manter o progresso e ainda garantir o ambiente preservado para as futuras gerações, né?
A sustentabilidade, né, que é isso de tentar preservar, de tentar manter, de tentar reduzir, ela visa a existência da harmonia entre a exploração dos recursos, os investimentos e o desenvolvimento tecnológico. Um importante passo para alcançar o objetivo é a criação de uma legislação ambiental, tratados internacionais e políticas públicas, além da busca por tecnologias que auxiliem a reparação dos danos ambientais. Então, os ambientalistas, as pessoas que trabalham nessa parte de sustentabilidade, eles não são uns malucos, paz e amor, que não pensam no futuro, não pensam né, no desenvolvimento, não, pelo contrário, a intenção é achar um meio pelo qual a gente consiga, né, trabalhar essas duas coisas, né? Ter um desenvolvimento, o país, por exemplo, conseguir se manter, crescer e tudo mais, mas com parcimônia, né? Com equilíbrio. A gente saber que a gente não pode sair tirando todas as árvores que tem no nosso país, porque a gente precisa crescer, a gente precisa ganhar dinheiro, tá? Então tem que ter um equilíbrio das duas coisas, tá certo? Bom, ali na página 23 está falando para nós sobre a nossa pegada ecológica, tá? Então o que é a pegada ecológica? É o quanto a nossa vida, as nossas atitudes afetam o ambiente em que a gente está inserido, né? Afetam o nosso planeta, tá? Então, ali para nós fala que os impactos do consumo da população ela é expressa em hectares, né? Hectares globais. E que esse hectare ele tem uma quantidade limite para a gente não fazer boom com o planeta, tá? Então, ali fala para nós, ó, que o cálculo da pegada ecológica, o quanto a gente pode utilizar do ambiente, né, por pessoa. Tô falando isso, quanto eu, Tarine, posso usar do ambiente, quanto cada um de vocês pode usar do ambiente para não fazer com que ele entre em declínio, tá? Então, com todo o nosso estilo de vida, alimentação, roupa, bens de consumo, tudo isso, tá? Então, a média, para evitar o colapso ambiental, para evitar que tudo isso vá rio abaixo, é de aproximadamente 1,8 hectare por pessoa, tá certo? Então, cada um de nós poderia utilizar 1,8 hectare de bens, né, de ambiente, para que o planeta não entre em consumo, em desequilíbrio, né? Aí fala para nós que se a pegada ecológica de um país for maior do que esse valor, a gente está em déficit ecológico. Então, a gente está superlotando ali o ambiente. A gente está consumindo mais do que o ambiente consegue produzir. Se o país ele vive de maneira sustentável, então ocorre o inverso, tem um crédito ecológico, né? Então, o país ele apresenta uma vida sustentável, uma forma de reduzir mais o consumo, o gasto desse ambiente. E aí fala para nós, ó, que em 2012 a nossa pegada ecológica do Brasil foi de 2,93 hectares por pessoa, tá? Então a gente estava mega acima do limite do que a gente poderia usar, né? Então a gente já estava em 2012 a caminho de uma insustentabilidade, né? A caminho do declínio total do ambiente. Agora em 2020, então, só Deus sabe o quanto está a pegada ecológica do Brasil, né? Então isso aqui mostra o quanto a gente gasta do ambiente sem permitir com que ele consiga se
repor, sem que a gente permita que ele consiga se regenerar, tá? E aí, no momento que a gente não permite o ambiente a se regenerar, tem todos esses efeitos climáticos que estão acontecendo e as pessoas começam a perguntar, mas como isso está acontecendo? Tá? Está acontecendo porque a gente fez acontecer, tá? Então, tempestades, chuvas que não param, desmoronamento de terra, furacões, tudo isso foi aumentado, né? A ocorrência deles foi aumentada devido ao fato da gente não controlar os nossos gastos, tá? Bom, então ali fala da ecologia da restauração. Então, o que seria essa ecologia da restauração? Uma forma da gente reverter, né, esses nossos gastos exacerbados, tá? Então, seria uma forma da gente reviver áreas que são que foram degradadas, né, pela utilização, tá? Então, seria um processo de sucessão ecológica, tá? A gente estimularia o surgimento da sucessão ecológica, tá bem? Até o estabelecimento lá da comunidade de clímax que a gente viu na sucessão ecológica. Então, ali, ó, nós temos formas que a gente pode estimular essa sucessão ecológica, né? Essa revitalização do ambiente. Então, a primeira é a ecologia da restauração, né? Que ela surgiu lá em 1980, então ela é bem antiga. Então, ela visa promover estudos e planos de recuperação das áreas degradadas, tá? Esse objetivo, então, é achar soluções que favoreçam com o reestabelecimento dos indivíduos naquele ambiente, tá? Então, a gente começa por aí, tá? A ecologia da restauração seria, vamos achar um meio para a gente reverter as burradas que a gente fez, tá? Então, seria uma forma de achar técnicas para auxiliar a revitalização daquele lugar. Bom, aí a gente tem a biorremediação, tá? A biorremediação, então, ele é um processo que seria inserido bactérias, fungos e plantas no ambiente, tá? E essa interação dessas plantas, bactérias e fungos iriam começar a revitalizar o ambiente, né? A gente faria aquela parte ali da inserção das espécies pioneiras do lugar, tá? E a partir daí, né, dessa inserção das espécies pioneiras, elas iriam fazer toda aquela purificação do ambiente e preparação para a entrada das próximas etapas lá da sucessão ecológica, tá? Então, a gente iria auxiliar lá na purificação do ambiente para revitalização, tá? No incremento biológico, então, os seres vivos utilizados para introduzir os nutrientes, né, na área degradada, seria promovido um reestabelecimento das áreas vegetais, de animais e de fungos e organismos, tá? Então, a gente iria auxiliar, a gente iria inserir espécies ali naquele ambiente que já está começando a ser regenerado, tá certo? E aí, com essa entrada de indivíduos, todos os problemas iriam começar a se ser sanados, tá? Então, diz ali para nós, ó, no caso do nitrogênio, o elemento essencial para o crescimento vegetal, micro-organismos fixadores ou plantas que apresentam suas raízes associações com micro-organismos fixadores, como as leguminosas, são introduzidas. Então, a gente introduziria indivíduos chave, tá? Por exemplo, eu preciso do indivíduo para, aqui, por exemplo, para fixar o nitrogênio que está no solo. Então, eu vou colocar indivíduos ali que me auxiliem nisso, ou que façam essa fixação de nutrientes, ou que tenham associação com esses indivíduos, tá? Então, a gente iria colocar
indivíduos pontos ali, chaves que iriam auxiliar, afetar de forma positiva aquele ambiente, tá? Aí mostra ali uma imagem, ó, de uma árvore de ingá utilizada na recuperação de áreas degradadas, tá certo? E ali embaixo, para quem não sabe o tamanho de um hectare, né? Ela corresponde a 10.000 metros quadrados, tá certo? Pessoal, alguma dúvida sobre o conteúdo? Não? Bom, então vou pedir para vocês, façam a página 24 e a 25 do livro didático, tá? A 25 ali, como a gente não vai conseguir uma discussão tão calorosa aqui, eu gostaria que vocês fizessem um tipo de uma redação falando sobre as mudanças climáticas, tá? Bom, aí a redação vocês podem enviar por e-mail lá para o Atividades EAD, tá certo? Aí vocês podem já começar a fazê-la hoje. Então, 24 e 25. Podem me mandar até semana que vem, tá? A gente começa a fazer hoje, vocês têm até terça-feira que vem para enviar. Então, 24 e 25 do livro didático e do livro de atividades, a página 15 e 16, tá? Eu vou ficar aqui, o que vocês tiverem dúvidas, eu auxilio vocês. E, Lídia, realmente, essa parte do conteúdo, ela é bem mais simples, né? É mais coisas que a gente... são coisas que a gente já viu, que a gente só tem mais aqui tentar associar até com os conteúdos que foram vistos anteriormente, né? É bem mais tranquilo, realmente, esse conteúdo. Tá? Então, eu vou repetir. 24 e 25. A 25, façam um texto sobre aquilo ali, né? Vocês vão dar a opinião de vocês em cima do texto, das mudanças climáticas. Os exercícios não precisam mandar, tá? Só o texto, tá bem? E livro de atividades, página 15 e 16, tá? Aí eu vou ficar aqui, qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá bem?